Contagem regressiva, Erocides. Já estamos ao vivo, né? Estamos ao vivo. Pela Facebook, né? Vamos ver pelo Facebook. A partir de agora, a Rádio GNC de São Paulo apresenta programa Guarda no Teu Coração. Produção, coordenação e estudos bíblicos na apresentação Evangelista Erocides Pereira. Sonoplastia técnica e direção geral de Edinaldo Pimentel. Programa Guarda no Teu Coração. De coração. Bom dia, Erocides. Bom dia, Edinaldo. Bom dia, Edinaldo, né? Estamos mais um dia presente aqui, com a graça do nosso Altíssimo, do nosso Cristo, né? Estamos mais um dia presente aqui, programação Guarda no Teu Coração. Quero desejar a você, meu querido irmão internauta, ouvinte da Rádio NC, né? A todos vocês, meu irmão, minha irmã, né? A todos os ouvintes da Rádio NC, aquele bom dia de paz, maravilhosamente, do nosso Altíssimo, do nosso Cristo para você e também para toda a vossa família, tá bom? Para todos da rádio que está juntinho com a gente aqui na Rádio NC, um bom dia maravilhoso, tá bom? Para vocês. E quero desejar também aquele bom dia de paz também para todos do Facebook. Para todos que estão no Facebook aí, para todos que nos acompanham no Facebook. Inclusive, para a irmã é difícil o nome dela. É lá do Pará. Eu acho que ela já sabe que a gente está falando dela. Lá do estado do Pará? Daqui a pouco eu vejo o nome dela. Isso. O nome dela é difícil de falar, hein? É abençoado, né? Nome abençoado. Continue, Luciano. Então, desejar um bom dia também para a pessoa que está nos ouvindo, né, Edinaldo, lá no Pará, lá no estado do Pará, né? Que o Altíssimo abençoe a você, a toda a sua família, grandiosamente, tá bom? Vai estar aí nos acompanhando pela Rádio NC, né? Já queremos agradecer aí por ela estar aqui, estará nos acompanhando pela Rádio NC lá no estado do Pará. Muito bom, né? Muito bom, graças a Deus, graças ao nosso Altíssimo, nosso Cristo, né? E quero continuar a desejar aquela boa tarde de paz também para todos os ouvintes, para todos do Facebook. É a irmã Gesilane. A irmã Gesilane Souza Leite. Gesilane Souza Leite. Souza Leite, lá. Tá nos ouvindo lá no estado do Pará. Tá bom, muita bênção, agradeço, tá bom? E quero agradecer cada vez mais a todos vocês. Quero agradecer ao meu Altíssimo, ao meu Cristo, por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntinho com vocês, tá bom? Sempre agradecendo essa oportunidade. E a gente estava comentando bastante hoje, né? Estava conversando bastante com o Edinaldo sobre as mudanças, né? Nós tivemos aí esse primeiro ciclone aí de velocidade de ventos, de chuvas, né? E realmente isso não vinha acontecendo no Brasil, né, Edinaldo? Era quase muito, era uma coisa muito rara, às vezes, de estar acontecendo isso no Brasil, né? Mas muitas pessoas, irmãos, nós fazemos um estudo há já quase 10 anos que todas essas coisas iriam mudar no planeta Terra. Hoje a gente está com estudo, a gente vai fazer um estudo, eu vou só mudar um pouco os nossos estudos, Edinaldo. Vou fazer uma mudança um pouquinho nos nossos estudos, porque dentro dessa mudança que a gente vai trazer para vocês, a gente vai trazendo as referências bíblicas para dentro desses estudos, né? A gente vai trazendo algumas profecias, vamos trazendo algumas referências bíblicas dentro desses estudos que nós vamos fazer. Só que é um estudo um pouco diferente. É um estudo que a gente vai trazer para vocês o que acontecerá até 2050. Edinaldo, tá bom? Esse é um estudo que nós vamos fazer. O que poderá acontecer até 2050. Tá bom, irmãos? Então nós temos estudos sobre a água, temos estudos aí sobre o alimento, temos estudos sobre o avanço da tecnologia, temos estudos sobre a questão da população até 2050, temos estudos sobre a igreja, estou adiantando para vocês todos esses estudos. Depois
o que acontecerá com a igreja com a igreja de Cristo até 2050, se não houver o arrebatamento. Então, são estudos maravilhosos, são estudos muito bons, tá? É um estudo um pouco diferente, porque a gente vai estudar um pouco o nosso planeta Terra, né? Nós temos tantas mudanças no nosso planeta Terra, né? Mudanças de ventos, vulcões, terremotos, né? Muitas coisas, muitos caos, muitos desastres, né? As catástrofes que estão acontecendo no planeta Terra com o passar do ano. E aí é bom que nós que servimos o nosso Altíssimo, nós que temos o nosso Cristo no nosso coração, sempre é bom estar em alerta. A Bíblia diz: alertai-vos, alertai-vos, alertai-vos de todas as coisas que sobrevirão sobre a terra. Isso é bíblico, é uma profecia bíblica, né? É uma profecia bíblica. Então, o que a gente faz? A gente tenta buscar os acontecimentos, ver as mudanças. Esse estudo até 2050 vai ser um estudo muito, muito bom, muito maravilhoso, tá bom? É um estudo que nós vamos estudar os 4 cantos do planeta Terra, né? Mas porque a intenção do estudo, a intenção desse estudo é para fazer com que nós, irmãos, meu irmão, minha irmã, internauta, ouvinte, né, possa se apegar mais ao nosso Altíssimo, né? A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que nós devemos, se for possível, orar sem cessar. Fazemos nossa oração sem cessar. Quanto nós pudermos orar, né? Então, quanto nós podemos orar, vamos orar. Orar para que o Altíssimo continue nos abençoando no nosso dia a dia da vida, mesmo com muitas mudanças que virão acontecer pela frente. Então, esse estudo, o que poderá acontecer em 2050, é um estudo que vai nos mostrar os acontecimentos futuros, né? Que às vezes a pessoa fala, mas isso vai acontecer, isso não vai acontecer, isso está previsto, não está previsto, né? Mas é para que nós, da Igreja de Cristo, nós que somos Igreja de Cristo, nós que aceitamos Cristo como nosso único Salvador, nós que reconhecemos nossos pecados, reconhecemos que somos pecadores, então nós temos que nos prepararmos. E a preparação nossa, né? Nós que somos Igreja de Cristo, eu que sou uma Igreja de Cristo, você é uma Igreja de Cristo, e se prepara como? Nas orações. Nas orações. Naquilo que haverá de acontecer. Muitas coisas Cristo profetizou, muitas coisas o livro de Apocalipse profetizou, mas são coisas futuras, tá bom? Então é um estudo um pouco diferente. O que poderá acontecer até 2050. Mauricide, em 2050 eu já não estou mais aqui, né? Não estarei mais aqui, né? Às vezes a pessoa pode pensar, né? 2050 a gente não estou mais aqui. Não, mas é bom que a gente já comece a orar pelo nosso dia a dia, nosso dia a dia da nossa vida, e o Altíssimo sempre pede: achegai-vos mais a mim, né? O Altíssimo diz: achegai-vos mais a mim, através das orações. Então nós temos um grande recurso, né? É de, através da oração, nós se achegarmos mais ao nosso Altíssimo. Tá bom? Então esse estudo vai ser um pouco diferente que nós vamos fazer. Outra coisa também que eu queria passar para você, Edinaldo, você veja bem, né, que nós tivemos aí, não sei se você ouviu do presidente dos Estados Unidos querendo fazer teste nuclear. Como pode uma coisa dessa, irmãos? Né? Nós tivemos agora recentemente nos Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos queria fazer teste nuclear. Nós já estamos com problemas climáticos, nós já temos aí mudança da Lua, né? Que está aumentando as velocidades dos ventos sobre a Terra, as ondas do mar, né? Tudo isso tem que ver o quê? Tudo tem a ver com a Lua. A Lua, ela está desalinhando com o planeta Terra. E por quê? Mas o que tem a ver a Lua com o desalinhamento com o planeta Terra? Não tem nada a ver. Tem, irmãos? Tem. A influência da Lua em relação ao planeta Terra é sobre questão de ventos, marés, velocidade de ventos, tufões. Tudo isso tem um imã da Lua em relação ao planeta Terra. Então, a Lua está ligada ao planeta Terra
devido às naturezas. Né? Na questão das naturezas, a Lua tem essa intervenção. Né? E como está havendo esse desalinhamento, né, que já está acontecendo no meio de nós, o desalinhamento vai acontecer o quê? Mais tufões, mais ventos, mais velocidade de ventos, mais maré altas. As marés chegou agora a quase 4 metros de altura, Dinaldo. 4 metros de altura. Entendeu? 4 metros de altura, irmãos. E tendo em vista que o Brasil está fazendo a COP30, né, lá na Amazônia. Discutindo esse problema. E o presidente dos Estados Unidos, Vem fazer. da China, né, os maiores poluidores do mundo, ficaram de fora. Não compareceram, Eurocide. Então. É brincadeira? Então tudo isso, tanto que é uma hipocrisia. Nós vivemos no planeta Terra querendo discutir, por exemplo, problemas climáticos, que tem que ser discutido mesmo, apesar com todas as mudanças que vêm, às vezes com todas as mudanças, porque o problema no Brasil, o problema do planeta Terra não é só problema climático. A realidade nossa, irmãos, a realidade nossa é que a Lua, ela está desalinhando com o planeta Terra. E isso está causando esses ventos, aumentando a velocidade de ventos. Os ventos, irmãos, estavam em torno, chegavam até 80, 70 km por hora, abaixo disso. Os ventos chegavam a 50, 40, 60 km por hora. Está previsto de os ventos agora passarem de 100 a 250 km por hora. 200, está previsto acima de 100 a 250 km por hora. Que são aqueles tornados nos Estados Unidos. Os tornados dos Estados Unidos são ventos acima de 200 km por hora. Então ele destrói tudo que tiver pelo caminho, irmãos. Destrói tudo. Infelizmente, destrói tudo. Agora eu fico imaginando, como é que nós discutimos hoje o clima, né? Clima no planeta Terra, se vem o presidente dos Estados Unidos, vou fazer teste nuclear. Pode uma coisa dessa? Ficou fora da COP30 e quer fazer teste nuclear. E quer fazer teste de bomba nuclear. E teste de bomba nuclear nós sabemos que interfere com a camada de ozônio. Pode uma coisa dessa, irmãos? Misericórdia. Será que esse velho tá muito gagá? Pois é, eu acho que ele perdeu o juízo, né? Perdeu o juízo. Aí o presidente da Rússia e o presidente da China falou, peraí, se você descumpriu o tratado, nós também vamos fazer. Aí, pronto. Juntou a Rússia e a China. Falou também, vamos fazer o teste nuclear. E outra coisa, irmãos, nós temos 9 países com bomba nuclear no planeta Terra. Nós temos 9 países com bomba nuclear. Pensa que é fácil, no planeta Terra ter 9 países com bomba nuclear? Entendeu? Meu irmão, não vamos viver de hipocrisia. Não vamos viver de mentira, de enganação. Se houver alguma solução, procure as soluções sem hipocrisia, sem mentira, sem engano. Né? Nós vivemos num mundo com muita manipulação, muito engano, muita mentira. Né? E achando que vai mudar todas as coisas da água para o vinho, da água assim para o vinho, de um estralo de dedo. Não, irmãos. Não, a questão climática, ela não só tem a ver relacionado com a parte interna do planeta Terra. O que se discute hoje é a parte interna do planeta Terra. Interno. Mas o que não se discute é a parte externa do planeta Terra. O que está acontecendo fora do planeta Terra é lamentável. Nós temos bastante coisa aí. Então, esse estudo que eu trouxe para vocês, o que poderá acontecer até 2050, esse é um estudo, irmãos, que eu vou fugir um pouco dos estudos das Escrituras e vou entrar um pouco nessa questão do nosso planeta Terra. Vamos entender tudo. O que poderá acontecer até 2050 nesse planeta Terra. São estudos que a gente vai fazer, tá bom, com vocês. Nós vamos trazer bastante referências bíblicas, nós vamos trazer bastante profecias bíblicas. Dentro desses estudos, nós vamos trazer profecias bíblicas para nós entendermos as profecias bíblicas. Porque as profecias bíblicas, elas são futuras. Ela é para frente. Entendeu? Ela é muito para frente.
os acontecimentos, né? E para que a gente também possa se preparar, meus irmãos, porque a Igreja de Cristo ela precisa estar preparada para as coisas que podem sobrevir sobre a terra, né? Então, o próprio Cristo ensinou isso para nós. O próprio Cristo ensinou para nós, ó, vocês olhais isso, olhais aquilo e sabeis o que vai acontecer, né? Sabeis o que vai acontecer. Então, a Escritura para nós é o caminho para que nós possamos nos orientar, nos prepararmos de todas as coisas que poderão sobrevir e acontecer no planeta Terra, tá? Eu vou iniciar aqui com vocês, eu vou falar um pouco sobre a água, né? Vamos fazer um estudo sobre a água do nosso planeta Terra, tá? E o que poderá acontecer até 2050, tá bom? O que poderá acontecer até 2050? Nós sabemos que temos menos águas doces. Nós sabemos que o planeta Terra ele tem menos água doce. Nós temos aí praticamente 90%, 97% de água salgada. Então o planeta Terra ele tem 97% de água salgada, né? E tem praticamente 3% de água doce. Imaginou de novo? 97% de água salgadas e 3% de água doce, né? E o ser humano pode viver sem água por cerca de 3 a 5 dias. Então, o ser humano, qual o tempo de água que nós possamos viver sem? Segundo os estudos, dizem que nós podemos viver de 3 a 5 a 6 dias sem beber água de novo. E nós temos o quê? Só 3% da água doce no planeta Terra. 97% são águas salgadas. E 3% de água doce, né? A maior parte da água está em reservatórios de gelos, com as geleiras calotas polares, na questão do Polo Sul e na questão do Polo Norte. Então, a quantidade de água, né, maior, ela está no Polo Norte e no Polo Sul, né, aqui na Antártica, né, e então está aí onde está a maior quantidade de água no planeta Terra, está nos 2 polos do planeta Terra, tá bom? Agora, esses são um estudo que nós vamos estar fazendo para vocês, para que a gente possa entender muitas coisas que poderá acontecer no dia a dia da nossa vida, tá bom? Esses estudos de o que poderá acontecer até 2050 é uma preparação para nós que somos cristãos, para nós que somos Igreja de Cristo, nós que estamos vivendo o nosso dia a dia, nossa vida, nós estamos trabalhando, estamos vivendo o nosso dia a dia, aguardando aí o arrebatamento da igreja, o cumprimento das profecias bíblicas, e não só o arrebatamento, mas também as profecias bíblicas pelas quais a qual nós temos mais dedicado, a nossa maior dedicação, né? Essa questão das profecias, tá? As profecias bíblicas que elas poderão realmente vir sobre as nossas vidas, tá bom? A maior parte da água está então no Polo Sul e também no Polo Norte, né? Polo Sul, Polo Norte, aonde está ali a quantidade de águas no planeta Terra, tá bom? Países mais ricos em água doce. Então aí nós vamos aprender um pouquinho na questão dos países que vão ter mais água doce, né? Você leva muito volume, só um pouquinho de novo. Volume lá? Só um pouquinho. Não embaixo, né? Retorno. Não, tava estragando lá. Tá bom. Então o que acontece? Países mais ricos em água doce. Nós hoje vamos aprender um pouquinho dentro dos nossos estudos, né, sobre a questão de países mais ricos em água doce, né? E por incrível que pareça, nós vamos ter uma novidade muito interessante dentro desses estudos que nós vamos fazer sobre a questão da água no planeta Terra. Então, nossos estudos, o
que poderá acontecer até 2050, tá bom? Esse é o nosso estudos. Nós estamos com um monte de estudos bíblicos, um monte de estudos, e vamos trazer profecias bíblicas dentro desses estudos, tá bom? Nós não vamos abandonar as mensagens das Escrituras e nem as profecias. Nós vamos trazer as profecias para dentro desses acontecimentos, que com certeza eles virão acontecer no meio de nós enquanto nós tivermos vida. Enquanto nós tivermos vida, né? Enquanto nós tivermos vida. O Brasil hoje é o primeiro país, né, do planeta Terra que tem uma quantidade enorme de água, por incrível que pareça. Tem 8 bilhões 233 quilômetros quadrados de consumo de água por ano. Então o Brasil é o primeiro, né? E vamos aprender depois, lógico, mais para frente, vamos estar aprendendo por que o Brasil é primeiro. Então, mas o Brasil, hoje, dentro do planeta Terra, tá, ele é o primeiro que tem mais água doce. Por incrível que pareça, hein? Nós estamos aí num país, no Brasil, com muito privilégio. Nós temos esse privilégio dentro do Brasil por ser o país dentro do planeta Terra que tem mais água doce, tá bom? Que é muito importante para nós. Sabemos disso, né? Quem não sabia que o Brasil era um país que é um país do primeiro mundo que tem mais água doce, é o nosso Brasil. Tá bom? Nós temos essa bênção na presença do nosso Altíssimo, né? Em segundo lugar tem a Rússia, né? A Rússia com 4 milhões 507 quilômetros cúbicos de consumo por ano de água, né? Então a Rússia vem em segundo lugar. Em segundo lugar também tendo uma quantidade de água enorme, muito grande, né? É o segundo país, né, que tem uma quantidade de água enorme. E aí eu trouxe só alguns para que a gente possa entender a questão da água, e o que poderá acontecer até 2050 sobre relação à questão da água, que corresponde praticamente 3% no planeta Terra. Tem 3% de água doce no planeta Terra direitinho, né? O Canadá vem em terceiro lugar, né? Canadá, ele vem em terceiro lugar, 2 milhões 907 quilômetros cúbicos de consumo por ano. Depois nós temos aí a Indonésia, né? 2 bilhões 838 quilômetros cúbicos de consumo por ano. E depois, em terceiro lugar, vem a China. Com 2.830 km cúbicos de consumo por ano de água, tá bom? Então, segundo nossos estudos, o Brasil é o primeiro país do estado, que tem mais água. Sim. É o Brasil, é campeão, né? É o campeão. Nosso país, hoje, praticamente, é o campeão de águas doce, né? Por que esses países são mais favorecidos a terem mais quantidade de água doce? Por que será que o Brasil, nós temos aí, porque o Brasil, porque a Rússia, Canadá, a Indonésia, a China, esses países têm os maiores reservatórios de água junto. Imaginou, Edinaldo? Entendeu? Como bom, né? Hoje nós estamos fugindo um pouco dos nossos estudos bíblicos, né? Mas estamos aprendendo uma coisa muito importante, irmãos. Porque isso aqui que nós vamos aprender é para o futuro. Eu não estou vendo isso para hoje, para nossos tempos de hoje, mas eu estou vendo isso, jogando isso para o futuro, para o nosso futuro pela frente, tá bom? Então nós vemos aí que nós temos aí Brasil, Rússia, Canadá, Indonésia, China, né? Considerando aí esses 5 países, 1, 2, né? 3, 4, 5 países com os maiores reservatórios de água hoje no planeta Terra. Só para você ter uma ideia da água doce, Dinaldo. Tá vendo, irmãos, como que é interessante sobre essa questão? Agora, por que esses países são favorecidos, Dinaldo? Por que são? Você sabe, Dinaldo? Por que esses países são favorecidos? Brasil, por causa da Antártica. Rússia, por causa do Polo Norte. Brasil é por causa do Polo Sul. O Polo Sul é a base de sustentação do Brasil a ter mais água no planeta Terra, por causa da Antártica.
do Polo Sul. Em questão da Rússia e Canadá, também, tanto a China, entendeu? E a Indonésia, são países que estão mais próximos ao Polo Norte. Ao Polo Norte, que é a Groenlândia. Do lado da Groenlândia. Entendeu? Então, os países que eles estão mais centralizados para mais chegado ao sul e chegado a mais ao Polo Sul e ao Polo Norte, que estão mais chegados a esses lugares mais de resfriamento, né? Eles têm mais esse favorecimento por causa dessa quantidade de água doce, né? Que nós temos uma parte no Polo Sul da água doce e temos outra parte da água doce no Polo Norte. Então são países que são beneficiados por causa da sua posição geométrica. Da sua posição geométrica, tá? Aí a pessoa pode pensar assim, mas Morocide, o que vai interferir? O que tem a ver com a água? O que tem a ver isso? Não. Nós vamos ver esse futuro, irmãos. Como é que vai ficar esse futuro? Porque hoje nós temos uma visão hoje. Nós temos uma visão hoje das coisas de hoje e do que é hoje. Mas não temos uma visão futura. Nós não temos uma visão futura, né? O que poderá acontecer pela frente, né? Mas é bom que a gente vamos fazer bastante estudo sobre isso. É porque estão mais próximo das calotas de gelo. Então, porque eles estão mais o quê? Próximo da calota de gelos. São mais próximos da calota de gelos, como eu já falei para vocês, né? Por isso que eles estão sendo países que são países mais favoráveis por ter a água doce. Interessante, irmãos, que eu quero passar para vocês, que depois eu quero ver com vocês, né? Depois eu quero passar para vocês sobre a questão da união de países, né? Da união de países, que é a questão da BRICS, né? A BRICS hoje é um país, hoje a BRICS hoje está unindo bastante países, tá? Unindo bastante países. E nessa união dessa quantidade de países que está se unindo, né? Nós vamos conhecer os países que têm mais a questão de alimentação, a questão que tem mais recursos de alimento, países que têm mais recursos de água. Nós vamos aprender isso um pouquinho mais para frente, tá? Deixa eu só adiantar para vocês aqui, para vocês entenderem, que nós temos aí, hoje nós temos a BRICS. A BRICS hoje é uma união de países que está se levantando, se reunindo cada vez mais. Esses países eles estão se organizando, né? São países que estão se organizando, tanto o Brasil, como a Rússia, como a China, né? São países Brasil, Rússia, Canadá, né? Canadá tem pretensão praticamente, no Canadá ainda não está dentro da BRICS, mas o Canadá tem pretensão ainda, né? A Indonésia tem pretensão também. São dois países, Indonésia e Canadá, que têm a pretensão de fazer parte da BRICS. Esses 5 países que eu trouxe para vocês são os maiores, que têm os maiores reservatórios de água, Edinaldo. Olha. E estão se unindo com a BRICS. Tá? Agora, tá? Para que a gente possa entender. Depois a gente vai fazer um estudo. Eu quero trazer um estudo para vocês, mais abrangente sobre todos os países que estão se aliando à BRICS, né? Estão se aliando à BRICS e as suas potências, riquezas. Vamos conversar sobre riquezas, potências, alimentação, água, que nós já estamos estudando aqui para vocês. Já estamos passando esse estudo para vocês, tá bom? Então, são potências de muito reservatório de água, tá bom? Reservatório de água. E também por causa do clima, que os beneficiam muito a terem mais água doce, né? Então, nós temos um clima que faz uma grande diferença, né? Uma grande diferença. O clima nosso, ele beneficia com que há um derretimento da água do Antártica, né? Do gelo do Antártica, né? E, logicamente, o clima
o clima, os ventos, né, empurram praticamente essas nuvens carregadas e realmente elas vêm mais atingindo aqui atingindo todos os maiores territórios do nosso estado do Brasil, né? Então, 50%, vamos colocar 50%, 60% das águas que realmente hoje sobrecarrega dentro do Brasil hoje, né, vindo em territórios do Brasil, é do Antártica. É isso que beneficia o Brasil a ter mais reservatórios de água do mundo, né, do planeta Terra. Hoje, o Brasil é um dos maiores. Então, nós estamos vendo aqui, isto. É grande, irmãos, né? A gente vê aqui que é grande a destruição pelos ventos que tiveram agora, né? Mas os ventos, entendeu? Então, a Antártica é o maior reservatório de água hoje doce que realmente acontece no Brasil, vem do Antártica. Só que a mudança do clima, o que está acontecendo com o Brasil, por exemplo? Com a mudança do clima, que vem esquentando, né? Mais gelos vão se descongelando, vai descongelando a Antártica. Isso cresce uma quantidade de nuvens exageradas, né? E sobrecarrega todo o território do Brasil, tanto o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e vem vindo até chegar no estado de São Paulo, tá bom? Mas todos esses benefícios vêm através do clima. Aí são velocidades a mais de 110 km por hora. 110 km por hora. É o que a gente já estava prevendo. Rio Bonito do Iguaçu, Paraná. Isso é o Paraná. Então, mas isso é por causa que aquilo que a gente falou. O clima, na mudança do clima, ele está fazendo alteração na velocidade dos ventos. Por isso que o Brasil vai começar a ter esse problema. Isso não vai ser de agora, não. O Brasil não vai ter só esse ano. E como está tendo esse ano, esse ciclo de velocidade de ventos e água. Tá bom? Não vai ter só esse ano, não. Isso aqui vai ter uma coisa contínua. Por isso que temos que orar, buscar nosso Altíssimo, né? Se aproximar na presença do nosso Altíssimo, se aproximar mais de Deus, para que eles possam nos ajudar, não acontecer tanto caos e desastre nos estados do Brasil, tá bom? Por quê? Porque isso vem da Antártica. Todos esses giros que vem vindo da parte gelada do Antártica, tá? Tanto a quantidade de águas que vem, das águas doces, que realmente vem para o Brasil, são todas águas do gelo do Antártica, tá bom? Porque lá é onde está a grande quantidade de água doce, tá bom? De água doce. Então beneficiam a terem mais água doce, questão do clima. Nós já comentamos sobre a questão do clima, que vai beneficiando o Brasil, né? Beneficia o Brasil e esses outros países também que estão próximos de geleiras, tanto o Polo Norte, tanto o Polo Sul. Não precisa compartilhar, não? Pessoal, as mudanças climáticas vai diminuir a quantidade de água doce? Para uma população de 1,5 bilhão, precisa de 238 bilhões de litros de água doce ao dia. O que vai acontecer? Nós temos 3% da água doce hoje no planeta Terra. Tem 3% de água doce no planeta Terra. Se houver um derretimento exagerado do Polo Norte, tiver um derretimento de uma quantidade de água do Polo Sul, né? Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que reduza a água doce. Então, nós podemos pensar, será que a água doce ela vai aumentar para o nosso futuro? Ou que a água doce ela vai reduzir, ou ela vai diminuir essa intensidade? Porque ela sendo uma água doce sendo pouca, seria só 3%, né? E elas estão em geleiras, e através do derretimento das geleiras, né? Elas
vêm e caem sobre os estados, sobre os países, né? E dando ainda a nós, como ser humano, ainda condições de beber água, né? Se houver um derretimento exagerado, nós vamos diminuir a quantidade de porcentagem de água doce. Por quê? Por que, Monocide? Porque se houver um derretimento muito grande do Antártica ou da Groenlândia, por exemplo, que já há um derretimento, vamos supor, já tem os derretimentos, isso é normal, nós já sabemos disso, que está tendo um derretimento muito grande, tanto Polo Norte como Polo Sul. Só que essas águas doces, Dinaldo, elas não vêm para nós, ela vai para água salgada. Essas águas, elas vão para água salgadas. Elas não vêm para nós, elas vão para água salgada. Pode, então, a questão de ter uma diminuição de água futura? Sim, pode acontecer. Pode acontecer até 2050, com o derretimento das geleiras, né? E o derretimento das geleiras for muito grande, eles vão para a água salgada. Não, isso aí poderá, até 2050, diminuir sim uma quantidade de água doce. Nós temos 30%, nós podemos, pode acontecer até 2050, ter uma diminuição de águas no planeta Terra. Então, para uma população de 1,5 bilhão, precisa de 231 bilhões de litros de água doce ao dia. Você já imaginou? 1,5 bilhão de ser humano. Então, vocês já imaginam, né? 1 bilhão de ser humano precisa de 231 bilhões de litros de água doce ao dia, de novo. Ao dia. Tá bom? A escassez de água doce afetará uma grande parte dos países até 2050, devido ao aumento da demanda delas. Aí nós temos duas diferenças. Nós temos aí clima e população. São duas coisas diferentes. São duas coisas totalmente diferentes. Clima e população. Tá? Se o clima, ele vai, quanto mais, porque a Terra, nós já estudamos o que vai acontecer com o planeta Terra, né? Nós já estudamos isso no nosso estudo anterior. A tendência do planeta Terra, ele vai se aquecer. Ele está esquentando, ele vai esquentar mais ainda. Com o passar do ano, ele poderá se aquecer cada vez mais. Nesse aquecimento que ele vai tendo de um ano para com o outro, pode acontecer uma coisa interessante. Tá? A questão poderá ter uma diminuição da água doce e uma quantidade de população maior do que aquilo que é necessário, né? Aquilo que é realmente necessário, né? Entendeu, irmãos? Então isso é para a gente entender. Por isso que eu estou trazendo esses estudos aqui, para a gente ver o que vai acontecer até 2050. O que está previsto até, o que poderá acontecer até 2050. Será que o planeta Terra, ele terá uma quantidade, continuar com os 3% de água no planeta Terra hoje, que tem hoje, aproximadamente hoje, nós ainda temos 3% ainda de águas, e será que até 2050 teremos ainda a continuidade de 3% de água para a quantidade de população até 2050? Então vocês vão anotando. Vamos se apercebendo aí que vai ter alguma diferença, tá? Se o clima ele aumentar muito, vai derreter todas as águas do Polo Norte e Polo Sul, vai derreter todas essas águas, vai derreter praticamente todas as águas do Polo Sul e do Polo Norte, vai derreter. E essas águas vão para o mar. Tá bom? Elas vão para o mar. Elas não vão vir para os países, tá? Elas não vão vir para os países, elas vão mais para o mar. E quanto mais as geleiras do Polo Norte e Polo Sul, quanto mais elas se derreterem, menos águas nós vamos ter pela frente. Haverá uma diminuição da água. Isso através da questão do clima. Então nós temos aí o problema do clima em relação à questão da água e temos a questão da quantidade de população que vai ter até 2050. Então nós vamos fazer esse contrapeso, entendeu, Ginaldo? Esse contrapeso direitinho, né?
Então, para uma população de 1,5 bilhão, Dinaldo, precisa de 231 bilhões de litros de água ao dia, doce, ao dia. Então, se nós temos hoje no planeta 1,5 bilhão de população, precisará sempre de 231 bilhões de litros de água doce ao dia. A escassez de água doce afetará uma grande parte de países até 2050, devido ao aumento da demanda delas, aproximadamente quase 10 bilhões. Quase 10. Então o que acontece? O que vai ter? Agora nós vamos mudar agora. Nós falei sobre a questão da água. Uma questão sobre a população. A população, ela está prevista para 2050 a 10 bilhões de ser humano. Tá? Isso é isso aí é a visão, né? A visão dentro do planeta Terra é que haverá até 2050 10 bilhões de ser humano, tá? Agora, se a água ela não corresponder a uma quantidade dessa população até 2050, então nós vamos ter aí acontecimentos que vão começar a ter falta de água, problema de água, poderá acontecer no futuro, né? Problemas de água, tá? Não ter uma quantidade de águas ou reservatórios de água para uma quantidade de população até 2050. Então nós estamos falando aí em 10 bilhões. Hoje nós temos 8 bilhões e 200 e pouco bilhões de população no planeta Terra, tá bom? E ainda desses 8 bilhões e 250, acredito que está em 250 milhões de população, ainda a água, ela está ainda comportando, ela está, como se diz, não é comportando, né? Ela está ainda conseguindo satisfazer toda essa população de 8 bilhões e 250 milhões. Hoje, então, essa é o que está previsto hoje. Hoje, ela condiz ainda e consegue ainda, porque nós temos aí praticamente 5 países que têm um dos maiores reservatórios de águas. Nós temos mais países com reservatórios menores, tá? Eu não trouxe os países que têm reservatórios maiores de água, ainda por causa da questão do Polo Norte e Polo Sul. Então, esses países aí, eles estão felizes por causa da moda geográfica onde eles estão. Entendeu, não? Então, o nosso estudo hoje está sendo um pouco diferente. Sim, Moracide, estamos fazendo tudo um pouco diferente, mas nós vamos aprender, vamos conhecer um pouco o nosso planeta Terra, vamos conhecer um pouco cada ano que passa, né? O que acontece cada ano que passa, vem 2026, vem 2027, vem 2028, e cada ano que vai se passando e vai se formalizando, muitas coisas vão, às vezes, poderá acontecer mudanças repentinas no nosso dia a dia, nossa vida, e aí o importante é que nós temos o quê? Sempre preparados. A Bíblia nos ensina, preparai-vos enquanto nós estivermos vivos. Nós estamos vivendo, estamos trabalhando, estamos vivendo o nosso dia a dia da vida, mas também conhecendo todas essas coisas que sobrevirão sobre o planeta Terra. Isso que é o meu alvo, é entender esses acontecimentos, tá bom? Esses acontecimentos. Então temos aí aproximadamente quase 10 bilhões de ser humano. Haverá água doce para 3 bilhões de pessoas. Aqui já estou colocando isso aqui até 2050. Se o clima, nós vemos aí clima e população. São duas coisas diferentes. Clima e quantidade de população. O clima, a tendência do clima é esquentar mais. Isso aqui é bíblico. A própria Bíblia diz que o planeta Terra ele vai se aquecer. Isso é bíblico, porque nós estamos tendo mudança aí no alinhamento do planeta Terra. Nós estamos tendo mudança aí na questão da Lua, do desalinhamento da Lua, né? Temos aí problema na questão também. Temos bastante problema na questão da outra coisa que também me falha a memória agora, né?
na questão, daqui a pouco eu falo para vocês, me recordo agora. Então estamos tendo problema no alinhamento, né, do planeta Terra. Estamos tendo problema também na questão da Lua, que está fazendo essa grande mudança na questão de velocidade de ventos, tufões de ventos, com velocidade muito maior do que era antes. Antes chegava a 50, 60 km por hora. Nós estamos passando de 100, 120, 150, né? E vai com o tempo, isso pode aumentar para até 200, de 180 a 200 km por hora. Devido das mudanças climáticas, certo? Temos isso aí. Mudanças climáticas vai alterar toda a velocidade de ventos. Vai vir vulcões. E já quase muitas dessas coisas já acontecem nos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje ele tem uma parte geográfica, né, que já afeta uma parte dos Estados Unidos com tufões, Rinaldo. Lá geralmente é muito tufões, né? Então isso, e o Brasil ele está começando a ficar numa rota, por incrível que pareça, o Brasil está começando a ficar numa rota de velocidade de ventos, chuvas e velocidade de ventos muito aumentada, fora do muito intensa, né? Com uma velocidade muito intensa, não é mais normal. Hoje a velocidade de ventos até 50 km por hora, ele pode ser normal e ele não vai ser tão desastroso e um caos dentro de uma cidade ou dentro de um estado, né? Mas quando ele passa acima de 100, 150, 180, quando ele passa acima de 100 e 120, como que está acontecendo, ele causa muitos desastres, né? Causa muito caos por causa dessa mudança. Então, qual será uma quantidade de água? Será que haverá uma quantidade de água até 2050 para 10 milhões de seres humanos com a mudança do clima ou não há? Será que nós entendemos? Será que a quantidade da água ela vai ser limitada por causa da mudança do clima do planeta Terra, né? Que vai acontecer? Então, é uma coisa que a gente avalia que de 3 a 4 bilhões de ser humano, provavelmente até 2050 vai ter ainda a quantidade de água suficiente para ele poder viver. A tendência do nosso planeta, né, a água doce, ela é sumir, ela vai diminuir, né, ela não vai aumentar. A tendência da água doce não vai aumentar com o passar do ano, mas é diminuir. E aí, a visão nossa de 3, qual a quantidade de população em 2050? Nós, que a pessoa pensa assim, né? Vai pensar, não, eu não estou vivo até lá, tudo bem, né? Mas não estou falando para quem está vivo até lá, né? A gente não está falando para quem está vivo. A gente está falando o que poderá acontecer até 2050. O que poderá acontecer até 2050, tá bom? Então, pode atingir 3, 4 bilhões de ser humano. Nós estamos dando aqui um exemplo, mais ou menos, por causa das mudanças que está havendo. Os outros 4 bilhões de pessoas terá escassez de água doce entre de 2 a 3 meses. Então nós estamos avaliando aqui. Mesmo que nós chegamos, eu não estou colocando 10 bilhões de ser humano, né? Mas eu estou colocando em torno aqui de aproximadamente de 7 bilhões. 3 bilhões de pessoas poderiam realmente ter os maiores reservatórios de água até 2050. A média de 3 bilhões de ser humano. E os outros, estou colocando pelo tempo de hoje, numa média de 7 bilhões de ser humano, e os outros 4 bilhões de pessoas teriam escassez de água. Então, uma população vai ter um recurso de água para poder viver, e uma outra população, e uma outra quantidade de população não vai ter acesso a toda essa água. Tá? Não vai ter acesso a toda essa água. Porque para chegar 10 bilhões de ser humano em 2050, para que a gente possa ter uma quantidade de água suficiente para uma população de 10 bilhões, significa que o planeta Terra ele tem que conservar, para nós entendermos melhor, ele tem que conservar, Edinaldo, o Polo Norte e o Polo Sul.
Entendeu? Deu para entender agora? Como que é nossos estudos? Ele tem que conservar o Polo Norte e o Polo Sul. Tem que conservar. Conservando o Polo Norte, você conservou o gelo do Polo Norte. Conservou o gelo do Polo Sul. Se você conservou os gelos, você tem até 2050 água para uma população de 10 bilhões de seres humanos. Entendeu? Isso que é interessante. Isso que é interessante a gente aprender isso aí. Mas o que acontece atualmente? O que está acontecendo atualmente? Está esquentando. Isso significa que os gelos estão o quê? Derretendo. E quanto mais esses gelos derreterem, porque isso é uma questão também, irmãos, que é importante. Por isso que existem essas reuniões. Entendeu, Dinaldo? De países. Irmãos, todo ano está tendo uma reunião de países. Todo ano está tendo uma reunião de países. Mas qual é a maior preocupação desses países? A questão, discutir a questão climática? Sim, mas por que se discute a questão climática no planeta Terra? É o derretimento das águas do Polo Norte e o derretimento da água do Polo Sul. Então por isso que eles ficam se reunindo uma vez por ano. Eles ficam reunindo-se uma vez por ano. Por quê? Porque eles ficam avaliando a quantidade de derretimento de gelos no Antártica, no Polo Norte. Por quê? Porque isso aí reduz a água doce. Se reduzir uma quantidade de água doce por ano muito grande, ela não vai ter condições para poder suprir a necessidade de 10 bilhões de seres humanos em 2050. Não vai ter condições, né, Ginaldo? Entendeu? Não vai ter condições. Então, por isso que se discute isso daí, tá bom? Essa questão que é mais importante. Por quê? Porque nós, irmãos, nós precisamos, nós não podemos, nós não vivemos sem água entre 3 a 6 dias. Nós precisamos de água, nós não podemos passar de 3 a 6 dias sem água. O ser humano não pode passar, irmãos, de 3 a 6 dias sem ficar sem água. Ele precisa de água. Assim como o nosso corpo é quase 70% de água. Quase. Né? Nosso corpo físico, esse corpo físico meu aqui, é quase 70% líquido. Água. Né? Para a gente entender. Então, por isso que nós precisamos da água. A água, ela é importante na vida do ser humano. Tá? A questão, então, tem que ter, não pode haver, o que não pode acontecer é do gelo do Antártica Norte-Sul, Norte, do Polo Norte e do Polo Sul, não houver um derretimento muito grande, uma quantidade grande durante o ano, de um ano para com o outro, tá? Para que, conforme essa diminuição dessa água doce que vai se unir-se à água salgada, porque quanto mais derretimento vai tendo, a água vai para a água salgada, ela se transforma em sal. Ela fica salitra. A água doce, quando ela se derrete, quando ela derrete e ela se mistura com a água do mar, ela vira uma água salgada. Tá bom? Então, é muito importante vermos isso aí. Vemos isso em 2026, vamos ver 2027 e 2028, e a gente vai acompanhando, né, esses acontecimentos no planeta Terra. Então tá aí. Algumas pessoas, pode acontecer de bilhões de pessoas terem água, de 3 bilhões de pessoas terem água suficiente para poder viver, ou como pode acontecer além de 3 bilhões, podem ter mais de 2, 3 bilhões de pessoas que possam não ter água suficiente para poder viver, né? Pode ficar um mês sem água, pode ficar 2 meses sem água, pode ficar 3 meses sem água, tá bom? Então, isso são coisas que são para futuro, que poderá acontecer até 2050, tá bom? Isso que nós estamos aí acompanhando. E os outros 4 bilhões não terão água suficiente para beber. Então eu coloquei aqui 3 bilhões de pessoas com uma quantidade de água suficiente para beber, 3 bilhões. 4 bilhões de ser humano, 4 bilhões teriam escassez de água doce, bom, né? Pode ficar um mês, pode ficar 2 meses, 3 meses sem água, podem, tá?
é uma visão nossa, tá? Esse é um estudo nosso, é um estudo que eu fiz até 2050, tá? Até 2050, para vocês entenderem. E os outros 4 bilhões não terão água suficiente para beber. Então nós temos aí, chegamos em 2050, 10 bilhões de população no planeta Terra. 10 bilhões. Agora, nós temos que ver que cada ano que passa, se haver o clima, como o clima ele já está mudando, né? E ele está ficando mais quente, né? E está afetando o derretimento da água do Antártica, está afetando o derretimento das águas doces na Groenlândia, né? E essas águas estão indo para o mar, significa que os maiores reservatórios de água doce, na água doce gelado, né? Essa é a água gelada que eu estou falando. Os maiores reservatórios de água gelada e doce estão no Polo Norte e no Polo Sul. Entendeu, não? E com o derretimento, você vai perdendo o quê? Água doce. As águas doces, nós vamos, com o passar do tempo, com o aquecimento do planeta Terra, essas águas doces vão se evaporando. E com o tempo, logicamente, com o tempo, os rios, as represas que nós temos hoje, as represas, né, que são aquelas que recebem essa quantidade de enxurrada de água, né, elas vão o quê? Secando. Elas começam a secar, essas águas começam a secar, tá? Porque você não está tendo uma quantidade de chuva necessária, tá bom? Para encher aquelas represas e aquelas represas poderem conseguir ali levar até as outras pessoas as águas necessárias que elas precisam. Isso aqui é um estudo, irmãos, é um estudo. O que poderá acontecer até 2050, ele é muito importante para nós entendermos, tá bom? Para nós aprendermos um pouco no nosso dia a dia da nossa vida, tá? Nós temos muito, aquilo que a gente fala, né? Tem muitas coisas que realmente estão para vir. Então, atualmente já temos, em 2025, 2 bilhões de pessoas já estão em escassez de água doce. Você sabe, né, Dinaldo? Você não sabia não, Dinaldo? Quantos bilhões de pessoas tem faltando água doce hoje? Hoje? Não? 2 bilhões. Isso nós já temos no planeta Terra quase 2 bilhões de ser humano que já estão em escassez de água. Hoje, 2 bilhões. Nós temos 8 bilhões e 250 milhões de população no planeta Terra hoje. 8 bilhões 250 milhões de pessoas. Só que no planeta Terra, irmão, nós temos 2 bilhões de pessoas que já têm problema de escassez de água. São pessoas que não têm a sua água todos os dias. Tá? São pessoas que não têm as suas águas todo dia. As suas águas são limitadas. Pode ficar um dia, pode ficar 2, pode ficar 3 dias sem água, depois volta a água, depois fica 2, 3 dias, 4 dias sem água, volta a água, entendeu? Então isso aqui já tem hoje no planeta Terra, tá? No planeta Terra, quase 2 bilhões de pessoas com escassez de água no planeta Terra hoje. Isso já é um caos, já é um grande colapso. Um grande colapso da água doce. Isso aí já é um grande colapso de uma água doce. Então, para a gente entendermos, né? Até 2050, 1 bilhão de pessoas viverão sem água suficiente nas cidades. Então nós temos aí, né? Que eles calculam praticamente quase 1 bilhão de pessoas, dependendo da onde forem o país ou a cidade, poderá existir até 1 bilhão de ser humano sem água suficiente. Então, nós temos aí o que? Nós se prepararmos pela frente. Se prepararmos um pouco para o futuro. Geraldo, quer tocar um louvor? Não. Prepara um louvor para dar uma paradinha. Então, eu vou tocar um louvor aqui para vocês, tá? A gente vai tocar um louvor aqui para vocês. E daqui a pouco eu volto para continuar
esses estudos com vocês sobre a questão da água no planeta Terra. E é muito importante esse estudo. Vocês podem ver que tem previsões aí muito grandes pela frente. Nós já temos hoje quase 2 bilhões de pessoas que têm escassez de água, né? Isso significa que nós temos aí 6 bilhões e 250 milhões de população ainda que tem água, ainda continua tendo a sua água, não tem escassez de água, ainda por enquanto. E para o futuro de 2050, a visão da água, ela vai ser muito fundamental na vida da população do planeta Terra, tá bom? Da população do planeta Terra. Ginaldo? Pode falar. Tá bom, irmãos? O Ginaldo está preparando aqui um louvor aqui, que vai tocar já, né? Para vocês, tá bom? E aí a gente vai voltar ainda, continuar um pouco sobre vocês aí, sobre essa questão da água, que realmente nós vamos ter. Será que vai haver um colapso de água futuro até 2050? Será que não haverá um colapso muito grande até 2050? Uma quantidade de população que não poderá ter acesso à água, à necessidade da água, né? A precisão da sua água no seu dia a dia da sua vida. Então isso é muito importante, irmãos, nós estudarmos, meditarmos um pouco sobre isso. E, logicamente, nós vamos trazer profecias bíblicas também dentro desse nosso estudo que nós estamos fazendo. Queremos dizer o Facebook, né? Que temos autorização, Erocídio, para tocar aqui esse louvor aqui, que é da cantora Selma Souza, Clamor de Ana, né? Selma Souza é uma cantora evangélica, né, gospel, do Rio de Janeiro, tá? E ela nos autoriza, né, tocar seus louvores, tá bom? Facebook, temos autorização da cantora Selma Souza do Rio de Janeiro. Depois da vinheta, vamos ouvir Clamor de Ana com a cantora Selma Souza. Estamos apresentando programa Guarda no Teu Coração. Produção e apresentação, Evangelista Erocides Pereira. Vivia triste, amargurada, pois um filho ela não podia gerar. Ninguém se importava com seu sofrimento, com sua dor e seus lamentos, mas Ana perseverou. Um dia ela decidiu subir ao templo pra falar com seu Senhor o que passava em seu coração. Era muitas vezes afrontada por esta situação. Ela só queria ter um filho. E Ana
Samuel. Produção e apresentação, Evangelista Erocides Pereira. Quero continuar a desejar a você, meu querido ouvinte da Rádio NC, a todos do Facebook, aquele bom dia de paz, né? Continuar sempre desejando a todos vocês aquele bom dia de paz, maravilhosamente, do nosso Altíssimo, do nosso Cristo. E hoje nós estamos, aprendendo, né? Fazendo aqui um estudo sobre a questão, sobre a água, né? A água que é uma grande importância para nossas vidas, né? É um estudo que ele tem uma grande importância. Por que ele tem uma grande importância, o estudo sobre a questão da água, né? Primeiro, porque nós temos aí muitas mudanças que vão acontecendo de um ano para com o outro. Primeiro, é por causa, vai ter essas mudanças de um ano para com o outro, né? E aí nós vamos acompanhando essas mudanças, esses acontecimentos, né, no dia a dia da nossa vida. Por isso que eu visei esses estudos, o que poderá acontecer até 2050, né? Daqui para frente, cada ano que passa e vai vindo, né? Então nós falamos bastante sobre a questão da água. Será? Nós vemos aí a relação do clima e a relação à questão da população, né? Como que os países e as nações eles vão alicerçar essa questão de integrar uma quantidade de população para uma quantidade e suprir a necessidade dessa população que chegará a quase 10 bilhões de seres humanos em 2050, para também ali dar um equilíbrio na quantidade de água pela quantidade de população, né? Então aquilo que a gente fala, nossa visão que nós temos é que quanto mais o planeta Terra ele vai se aquecer, o planeta Terra, a tendência do planeta Terra é se aquecer, né? Mesmo que às vezes os países, né, se reúnem
conversam, discutam a questão climática, entendeu? Uns cooperam, né, Dinaldo? Outros já não cooperam, né? Não cooperam, quando nós temos países que realmente não estão visando essa questão de uma cooperação em relação ao clima do planeta Terra, mas tem que também entender que com os aquecimentos que vão acontecendo de um ano para com o outro, nossa água doce está indo embora. Essa é a realidade. A realidade atual é essa, nossa água doce está indo embora. Quanto mais houver derretimento no Polo Sul, quanto mais houver derretimento na Groenlândia, no norte, né? No Polo Norte, nossa água doce está evaporando. Entendeu, Dinaldo? Nossa água doce está evaporando. Nós temos os países que têm privilégios, né? Como Brasil, Rússia, Canadá, Indonésia, China. Nós temos aí 5 países, né? Que têm reservatórios de água que suprem a necessidade da sua população. Tudo bem. A China tem, o Brasil tem, os outros tem alguns países que têm, não são todos os países. Eu não trouxe todos, trouxe os mais, com os mais reservatórios do mundo, né? Do planeta Terra. Hoje, com os maiores reservatórios de água. Só que tem uma grande desvantagem aí futura para 2050, para que tenha uma quantidade de população enorme para uma quantidade de água que é necessária para uma grande quantidade de água para uma quantidade de população em 2050, que são 10 bilhões, a conta praticamente ela não vai fechar, porque se a água doce ela continuar se evaporando da forma como está, nós vamos ter até 2050 um colapso de água doce no planeta Terra, pela uma quantidade de população. É isso que a gente quer. O nosso estudo e o nosso entendimento, na nossa visão, é entender que vai ter um desequilíbrio realmente até 2050. Não esquecendo que atualmente já temos quase 2 bilhões de pessoas que têm escassez de água no planeta Terra, né? Nós temos hoje essa quantidade de países hoje, né? De quase 195 países hoje no planeta Terra, né? Segundo a ONU, nós temos 195 países hoje, mas também com 2 bilhões de pessoas com escassez de água. Não consegue tomar água todos os dias. Ele pode tomar um dia sim, um dia não, 2 dias, passa 2 dias, depois toma, 3 dias, depois toma água. Então, se haver o aquecimento, nós vamos perder a água doce. E se haver o superaquecimento, os rios vão secar. Os rios vão secar, né? Porque a quantidade de doce nós estamos perdendo. Além de nós estaremos perdendo no futuro as águas doces, estaremos também fazendo com que os rios comecem a secar, como já acontece atualmente. Isso nós estamos vivendo isso hoje. Com 8 bilhões e 250 bilhões de população no planeta Terra. Estamos vivendo isso hoje, atualmente. Então, a nossa expectativa, a nossa visão é entender como ficará o futuro, como ficará em 2026, como ficará em 2030, como ficará em 2040, como ficará em 2050. Ah, mas Rocide, não estou vivo até lá. Não é questão de estar vivo, não, irmãos. É questão que as pessoas querem gerar famílias. As pessoas querem gerar filhos, gerar famílias, né? Também vamos comentar muito sobre isso, tá bom? Então, eu quero que vocês que estão nos acompanhando, quero que você entenda no que nós queremos chegar. Não vai ter condições de, em 2050, ter 10 bilhões de população se não há água suficiente para 10 bilhões de população em 2050. Para acontecer isso, para que em 2050 exista 10 bilhões de população no planeta Terra, é necessário hoje, o maior recurso hoje, né, Edinaldo, é conservar os gelos da água doce que está no Polo Sul e no Polo Norte. E o que não está acontecendo. Tá? Isso não está acontecendo. As geleiras estão derretendo. Então nós estamos perdendo água doce. A água doce está indo embora, porque estão todas na geleira. Lá estão as águas doces, aonde o nosso Altíssimo fez a separação do dilúvio.
Por que apareceu terra? Por que apareceu a terra? Porque houve separação das águas. Por isso que é 3% só. Porque elas estão em reservatórios no Polo Sul e outras reservatórios no Polo Norte. Então lá, são águas reservadas, que são as águas doces. E 97% de água salgada, que é sal. É praticamente sal, né? Que são as águas salgadas. No Brasil, não existe lei que proíbe perfurar poços artesianos. No Brasil, existe uma complexidade de lei sobre a questão do poço artesiano no Brasil. Os critérios para outorgar de direito de uso, segundo o artigo inciso 19 da Constituição de 1988, devem ser definidos pela União de Lei Federal. Entendeu? Então, o que acontece? Muitas pessoas, né, às vezes têm vontade de furar poços artesianos. Muitas pessoas para trás, né, quando elas não tinham as encanação de águas, né, Edinaldo? Não tinha as suas encanação de água, viviam através das águas perfuradas pelo poço artesianos, né? Mas o Brasil, ele vem criando algumas leis dizendo que essas águas fluvial de poço artesiano não são proibidas, né? Querendo proibir a perfuração de poços artesianos, tá? Eu estou entrando nessa questão porque muitas pessoas de lugares onde não tem encanamentos de águas, eles viviam através do poço artesiano. Viviam através dos poços artesianos, né? E pela qual hoje não tem mais como ter essas condições de ter esses poços artesianos. Então você pode ver que hoje na lei brasileira, dentro da Constituição, ela só permite se houver uma necessidade que a pessoa faça um poço artesiano, pela qual, quando ele não tem recursos da sobrevivência da sua própria, de ter ali os recursos necessários de água para poder sobreviver, né? Então nós temos essa questão de umas leis, nas leis no Brasil, né? Você tem que entrar, entendeu? Então as pessoas hoje, muitas pessoas às vezes podem querer buscar recursos nos poços artesianos, né? Quantas pessoas às vezes possam querer fazer poços artesianos, querer buscar recursos nos poços artesianos, né? E não depender, e não ter a sua dependência pela água que é necessária para ele, né? O Estado, as pessoas que cuidam da água, eles são obrigatoriamente a dar as águas, como posso dizer, distribuir as águas segundo a necessidade de cada pessoa, né? Quem são os administradores cuidando de águas, eles têm a obrigação, isso é lei, de eles terem que realmente dar uma base de sustentação de água necessária para uma grande população. No estado de São Paulo, nós temos quase 15 milhões de habitantes. Quase 15 milhões de habitantes. Então, hoje você vê 15 milhões de pessoas que precisam de todos os recursos de água necessários para ele. E todos esses recursos hoje, das águas que estão dentro dessa população, eles vivem através dessas represas, né? Nós temos represas imensas, com uma quantidade de água enorme, né? Mas sempre se precavendo para que, através da mudança do clima, né, não haja aí uma interferência da questão da distribuição de águas por uma quantidade de população dentro do estado de São Paulo, que são quase 15 milhões de habitantes. Entendeu? É uma quantidade enorme, muito grande, dentro do estado de São Paulo, né? E que os administradores e cuidadores, né, da distribuição dessas águas para quase 15 milhões de população no estado de São Paulo estejam preparados, né, para que as represas, né, que elas possam manter cheias.
É isso? O que está acontecendo aqui em São Paulo, Ginaldo? Você mesmo está passando por isso, né? Não. Então conta aí, não. Em São Paulo tá faltando água. Quando é assim, tipo 7h30, 8h, a água vai embora. A gente fica a noite todinha sem água, ele só liga a bomba de manhã, né? E eu moro aqui em São Paulo, na zona sul, né, de São Paulo, né? Não sei se outras região está acontecendo, mas aqui na zona sul está. Tem racionamento de água, Erocides. Brincadeira? Tá vendo? Isso por quê? Por causa que está vendo as secas nos rios. A diminuição das secas do rio vai fazendo que as administradoras da água, da distribuição da água dentro do estado de São Paulo, vai fazendo o quê? Vão reduzindo a quantidade de água para a população. Quer dizer, isso aí, irmãos, é que a gente quer entender, o que é que a gente quer passar a entender, como o clima e as alterações do clima no planeta Terra. Então, as alterações do clima no planeta Terra, as alterações são grandes, são severas, não são fáceis, né? Por quê? Porque quanto mais calor, mais intensidade de calor que tiver dentro, quanto mais o planeta Terra ele superaquecer, porque o planeta Terra está superaquecendo, e é bíblico isso aí, a Bíblia fala sobre isso, que o planeta Terra vai superaquecer, é bíblico, né? Dentro das Escrituras. Então nós entendemos que esses acontecimentos futuros. Então precisa sempre nós precavemos, nós que somos Igreja de Cristo, nós que servimos ao nosso Altíssimo, nós que oramos, buscamos nossa presença do nosso Altíssimo, e estejamos bem preparados para esses tais acontecimentos. A nossa visão é entender por que muitas coisas acontecem. Porque às vezes as pessoas não digam, acontecem tais coisas, mas ninguém explica, né, Edinaldo? Por que acontece? Ninguém explica. Não há uma explicação de tais acontecimentos, né? De tais acontecimentos. Então aí eu fiz essa questão de trazer esse estudo sobre a questão da água e o que poderá acontecer até 2050. Até 2050. Então nós temos aí quantidade de população e quantidade de água. Quantidade de água necessária para uma grande quantidade de população até 2050. Isso é uma visão para vocês, tá? É uma visão que a gente tem para vocês entenderem um pouquinho sobre essa questão da água, tá? Vamos falar um pouquinho sobre as profecias, porque tem profecias bíblicas, sim, sobre a questão da água, né? Deixa eu pegar aqui. As profecias sobre os rios. Tem profecias sobre rios, né? Eu vou dar uma lida para vocês aqui em Ezequiel 30:12, só para vocês terem uma ideia. Em Ezequiel, vamos fazer umas profecias aqui. Ezequiel, deixa eu trazer Ezequiel aqui, peraí. Ezequiel 30 tem profecia bíblica sobre isso. E vamos entender. Em Ezequiel 30, versículo 12, diz assim: e eu secarei os rios, e venderei a terra, entregando-a na mão dos maus, e assolarei a terra e a sua plenitude, pela mão dos estranhos, eu, o Altíssimo, disse. Quando você vai para Ezequiel 30, aí você fala, mas o que esse versículo tem a ver, cara? Não é de novo? As pessoas... não tem a ver, de novo, com nossa época? Não é? Então, irmãos, o que esse versículo tem a ver, irmão Cid? Ezequiel 30:12, para os tempos atuais de hoje. Pode ser os tempos atuais, mas vamos pensar nisso no futuro. Vamos pensar isso para 2050. Como que vai ficar? Só para você ter uma ideia. São umas ideias de uma visão espiritual do que a gente está falando. E eu secarei os rios. E venderei a terra, entregando nas mãos dos maus. Irmãos, já disse tudo, irmãos. Entendeu, Dinaldo? Precisa dizer mais alguma coisa? Não, irmãos. Irmãos, quantas pessoas não querem aceitar Cristo? Quantas pessoas não estão preocupadas mais com Deus, com o Altíssimo,
com nada nessa terra, com mais nada? Quantas pessoas não estão preocupadas com a sua vida espiritual? Quantas pessoas que não reconhecem que são pecadores? Eu sou pecador? Eu não. Que isso? Quem diz a Bíblia? Não. A Bíblia é um livro, é uma lenda. A Bíblia não tem nada a ver dizer que eu sou pecador. Quantas e quantas pessoas que não reconhecem que são pecadores? Quantas e quantas pessoas que não aceitam Cristo como seu único Salvador? Quantas pessoas que não oram para o Altíssimo? Não oram. E vivem as suas vidas agarradas a esse planeta Terra. Ficam agarrados com o planeta Terra. Ficam escravizados por esse planeta Terra. Aí o Altíssimo diz assim: e eu secarei os rios. Aqui, ó. Ah, mas o profeta Ezequiel e Morocide era para aquela época, não é para a época de hoje. Vamos comprovar? Vamos provar se era para aquela época? Vamos comprovar, irmãos? A Bíblia diz, irmãos, que quanto mais o pecado se aumenta sobre a terra, quanto mais o pecado se multiplica sobre a terra, irmãos, não veremos muitas coisas boas. Coisas boas, elas vêm das pessoas que acreditam em Cristo, das pessoas que se arrependem dos seus pecados, da pessoa que reconhece que é pecador, da pessoa que aceita Cristo como seu único Salvador, da pessoa que dobra o teu joelho e ora ao nosso Altíssimo dizendo: muito obrigado, meu Altíssimo, pela minha vida, pela minha existência ainda. Né? Então, aqui diz, o Altíssimo diz: eu secarei os rios. Eu secarei os rios. Né? Eu secarei os rios e venderei a terra. Mas para quem ele vai vender? Entregando na mão dos maus. Então, irmãos, quem é voltado para a sua vida, para este mundo, para viver somente para esse mundo, irmão, ele vai ter consequências. Vai ter consequências pela frente. Com certeza que vai ter consequências, né? Então nós vemos aí Ezequiel 30:12. Quantos países dependem das águas do rio Nilo e Eufrates? Você sabe, Dinaldo? Quantos países dependem do rio Nilo e Eufrates? São 14 países. 14 países no Oriente Médio dependem do rio Nilo e do rio Nilo e Eufrates. As profecias sobre o rio Nilo. Aí vamos lá. Ai, Morocide, a profecia de Ezequiel 30:12 não tem nada a ver com nossos tempos. Foi para os tempos futuros. Vamos lá? Então vamos lá para frente? Vamos lá para Isaías 18. São 14 países, Dinaldo. Depende do rio Nilo e do rio Eufrates. 14 países do Oriente Médio. Só para vocês terem uma ideia. Vamos ver as profecias sobre o rio Nilo. Tá? E depois vamos entrar nos assuntos mais em outros assuntos. Vamos para Isaías. Eu creio para Isaías 18. Isaías 18, 5, 6 diz assim: pois antes da cega, quando acaba o flor e o gomo se torna uma é isso mesmo, se torna uma uva prestes a amadurecer. Ela cortará com foices os sarmentos e tirará os ramos, e os lançará fora. Serão deixados juntos para as aves dos montes e animais da terra, e sobre eles venarão as aves da rapina, e todos os animais da terra invernarão sobre eles. Sobre eles, né? Então a Bíblia fala o quê? Que o rio Nilo e o rio Eufrates vão secar. Vai acabar secando. E já está secando. É por isso que eu falo para vocês, é profecia. Por isso que eu quero trazer profecias para vocês, para nós entendermos, irmãos. Para nós entendermos, abrir nossa mente e pensar no futuro, né? As causas, né? As causas e o que pode acontecer no planeta Terra. O que poderá acontecer até 2050 no meio da humanidade, né? No meio da humanidade, sobre a questão principalmente da água, que a água é uma parte essencial para as nossas vidas. Nós não podemos passar de 3 a 6 dias sem beber água. Nosso corpo é quase 70% de água.
de líquido. Então, por isso que o nosso corpo precisa. Por isso que as pessoas falam, bebam água, bebam bastante água, bebam bastante coisas líquidas, porque o nosso corpo é quase 70% de água. Mais ou menos, dando um exemplo aqui, não fiz um cálculo correto, mas quase 70% do nosso corpo é água. E precisamos realmente da água, né? Precisamos totalmente da água. E nós vemos, irmãos, que o aquecimento no planeta Terra, ele está trazendo muitas mudanças para uma expectativa de uma quantidade de população até 2050 de 10 bilhões muito grande. É muito grande você pensar. Por isso que os países têm que se reunirem, por isso que os países têm que fazer as suas reuniões, por isso que os países têm que discutirem. Por quê? Porque você prevê a 2050 10 bilhões de população. Se o aquecimento do planeta Terra está evaporando a água doce, de novo, não tem condições, irmãos. Se estão nesse ponto, a água doce está se evaporando, porque a água doce o reservatório está no Polo Norte e no Polo Sul, a água doce. E ali, quanto mais o aquecimento e mais aquecimento, cada ano que passa mais aquecimento, vai reduzindo essa quantidade de água doce e, em contrapartida, vai aumentando a quantidade da população. A população vai existindo a mais, mas a água não acompanha na mesma evolução da quantidade de população até 2050. Né? Então isso são coisas importante para nós. Temos essa visão da questão do planeta Terra. E também entendemos, irmãos, que nós hoje, que vivemos hoje nosso dia a dia, temos que nos aproximar, buscar mais Altíssimo, buscar mais Cristo, orar pelo nosso dia a dia, orar pelos nossos filhos, que poderão chegarem até a 2050. Né? Isso é um caso que a gente está comentando, né? Entendendo, trazendo essa visão e esse entendimento. Então nós vemos aí, então, que as profecias sobre o Rio Nilo, então a Bíblia diz que o Rio Nilo vai secar-se. O Rio Nilo atualmente está enfrentando sérias ameaças de poder secar no futuro. Tá bom? Então o Rio Nilo está tendo um problema sério. Está secando. Está tendo aí. O Rio Nilo atualmente está enfrentando sérias ameaças de poder secar no futuro. São 11 países que dependem dessa água. 11 países que dependem dessa água. Por quê? Porque ele faz parte da questão do Egito e da questão da África. Ele é um rio africano. Ele é um rio africano. Ele pertence à questão do Rio Nilo. E são 11 países que dependem do Rio Nilo. E 3 países a mais que pertencem ao Rio Eufrates. Rio Eufrates, né? O Rio Eufrates também está secando, só terá água até 2040. Aí, ó. Tá vendo aí? Outra profecia. Ah, mas é profecia bíblica? É profecia bíblica. Vamos para Apocalipse, capítulo 16. Olha aí, ó, cumprindo a profecia. Apocalipse, capítulo 16. Só para vocês verem o que a Escritura fala sobre a questão de ter um problema. Teremos, né? Teremos um problema grande futuro na questão da água doce. Essa é uma realidade, é real. É surreal nos tempos de hoje atuais. Teremos realmente esses problemas. Então, em Apocalipse capítulo 16, 12, fala assim, ó. 12. O 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis que vem do Oriente Médio. Aí eu volto lá para Ezequiel 30, 12. Eu secarei os rios e venderei a terra, entregando nas mãos dos maus. Na mão dos maus. Então, o que a Bíblia está nos revelando? O que a Bíblia nos está dando a visão para nós, que somos a igreja de Cristo? Hoje, entendermos que
com o passar do tempo, de um ano para com o outro, o planeta Terra fará as suas mudanças. E, logicamente, nós, futuramente, enquanto nós estivermos vivendo o nosso dia a dia da nossa vida, com certeza vamos ter problema de água para o futuro. Enquanto vivemos nosso dia a dia, teremos problema de água. Porque a própria Bíblia fala que um dia as coisas secarão. Rio Nilo já está secando, Rio Eufrates está previsto até 2040, o Rio Eufrates também está secando, só terá água até 2040, e é bíblico, Apocalipse capítulo 16, versículo 12, é bíblico, para nós entendermos aí. A Bíblia é um livro de conto de fadas. A Bíblia não é um livro real. A Bíblia... meu irmão. Mas olha o clima aí. Olha o problema da água aí. Olha o problema da caloria intensa. O planeta Terra está super se aquecendo. Olha o superaquecimento derretendo as águas doces do Polo Norte e do Polo Sul. E estamos perdendo água doce. Enquanto cada ano que passa, o superaquecimento do planeta Terra, perderemos água doce. A água doce vai derreter e vai virar água salgada. É surreal. É surreal, irmãos. E a Bíblia diz que quem ficarás com essa conta, Dinaldo? Quem vai ficar com essa conta? Né? Então, irmãos, nós temos que buscar a visão espiritual, o entendimento das Escrituras. Aprendemos dentro das Escrituras coisas futuras. Nós também, como cristão, como igreja de Cristo, temos que pensar nas coisas futuras, irmãos. Não podemos hoje viver nosso dia a dia sem entendermos as coisas futuras. É lícito, o Altíssimo nos permite. O Altíssimo diz: você quer ter ciência? Quer ter o conhecimento da ciência? É só buscar, é dom. Às vezes a pessoa fala: não, que isso? Ciência? Ciência, irmão, ciência espiritual. A ciência humana, irmãos, a ciência humana só enxerga aquilo que vê. A ciência humana só enxerga aquilo que eles vê. A ciência espiritual, não. Ela vai mais longe. Não é, não? A ciência espiritual, ela vai mais longe. É muito mais longe do que a gente imagina. Né? Isso, irmãos, que a gente tenta passar para vocês, para nossos queridos irmãos e irmãs, internauta, nossos ouvintes, as pessoas que nos acompanham pelo Facebook, é para entendermos, irmãos, que nós poderemos entrar num colapso. Não agora, de repente, de um estralo de dedo, mas temos que se precavermos, temos que orar, temos que buscar o nosso Altíssimo, né? Porque há de acontecer muitas coisas futuras. Agora, temos que prepararmos, sim, porque nós somos igreja de Cristo. Nós servimos ao nosso Altíssimo e ao nosso Cristo. E por nós servirmos ao nosso Altíssimo e ao nosso Cristo, vamos nos prepararmos, vamos conhecer, buscar conhecimento, buscar visão, buscar discernimento de todas essas coisas no nosso dia a dia, na nossa vida. Todas essas tais mudanças que está sobrevindo sobre a terra. Elas não podem ficar somente reservado para alguns, mas que nós que somos igreja de Cristo passamos a conhecer todos esses acontecimentos no planeta Terra, para que nós possamos estar cada vez mais nos preparando no nosso dia a dia da nossa vida. Passa 3 países nesse rio Eufrates. São 3 países que realmente dependem desse rio, né? Que é a Turquia, Síria e Iraque, né? São esses 3 países que realmente pertencem precisa desses rios, né? Desses rios, tá bom? Então,
quais são os países que fazem parte. Agora, sempre vou colocar para vocês. Eu quero estudar com vocês depois, mais para frente, sobre a questão dessa união de países que está existindo, tá? Nós vamos estudar todas essas uniões de países que está existindo e conhecer também bastante coisas, muito importante, né? Qual é a visão da união desses países que estão se aliando. Os países os países estão se aliando, né? É um cumprimento de uma profecia do livro de Daniel, com certeza. Dinaldo, dá uma olhadinha para mim lá, quanto tempo tem? Né? Dá uma olhadinha lá para mim, quanto tempo tem? E nós vamos trazer esse estudo para vocês entenderem direitinho. 1h40. 1h40, né? Então nós queremos trazer esses estudos, né? Porque está havendo a começar a ter união de países, tá? Por que está existindo a questão da união de países, né? Os países, eles estão se unindo, cada país, né? Hoje nós temos a OTAN, que aí tem seus 30 e poucos países, né? Que é a OTAN, pela qual os Estados Unidos faz parte desse país, dessa organização da OTAN, né? É uma organização que existe, e nós estamos tendo aí uma nova união de países, que é a chamada BRICS. A BRICS hoje, ela está reunindo e se alinhando com vários países, né? Com vários países, e pela qual muitos desses países que estão se alinhando, fazendo essa questão dessa união dentro da BRICS, eles têm muitos recursos, para vocês entenderem, tá? Eles têm muitos recursos, tanto na questão de alimento, de água, entendeu? E de muitas coisas importantes que está se unindo a questão nesses países. Nós temos aí, hoje nós temos Egito, África do Sul, Turquia, e tem pretensão. Então são países que vão se unindo. Mas a união desses países é para que o quê? No futuro, até 2050, eles já sabem tudo que devam fazer. Esses países estão se unindo para poder, no futuro, saber como vai condicionar a vida de uma população, ou qual é a quantidade de uma população que tem que permanecer. Que é isso que nós vamos estudar também, sobre a questão se haverá, será que nós teremos aí futuramente redução populacional? Nós vamos estudar também sobre isso. Nós já estamos preparando para esses estudos, mas até 2050, porque o nosso estudo é mirar até 2050, né, na questão da água. Olha, irmãos, eu estou encerrando para vocês a questão do estudo sobre a questão da água, tá bom? Eu quero que vocês entendam o porquê foi a minha necessidade de trazer esse estudo sobre a água, tá bom? Eu quero que vocês tenham uma visão, um entendimento, que a gente possa orar bastante ao nosso Altíssimo, pedir ao nosso Altíssimo que possa nos abençoar, nosso dia a dia da nossa vida, né? E nós vemos aí que existe uma profecia do livro em Ezequiel 30:12, o Altíssimo entregará, o Altíssimo venderá a terra. Venderá a terra para quem? Para aqueles que querem ficar. Para aqueles que querem ficar, né? Isaías tem capítulo 30, versículo 12, fala: eu venderei a terra, e venderei a terra entregando nas mãos dos maus. Quem quer viver no planeta Terra, irmãos? Quem deseja, eu vivo no planeta Terra, irmãos. Às vezes a pessoa fala, nós vivemos no planeta Terra. Nós trabalhamos no planeta Terra, nós se alimentamos do planeta Terra. Mas o dia a dia de nós, como cristão, como uma igreja de Cristo, nosso paraíso é o novo céu e a nova terra. Então o nosso Altíssimo, ele promete para nós um novo céu e nova terra, enquanto ele deixa o planeta Terra para aqueles que querem o planeta Terra. É isso que diz aqui em Ezequiel capítulo 30, versículo 12. Vou deixar para aqueles que querem o planeta Terra. Você quer o planeta Terra? Então fique. Ah, você quer receber o novo céu e nova terra? Então venha comigo.
venha comigo, aceita Cristo como seu único Salvador, se arrependa do seu pecado, reconheça que é um pecador e aceita Cristo como seu único Salvador. E cuide da sua vida espiritual. Né? O Altíssimo diz: não ajuntei tesouros na terra. Não ajuntei tesouros na terra, mas eu juntei tesouros no céu. Né? Então, nós que somos igreja de Cristo, nossa visão espiritual é buscar o novo céu e a nova terra. E o planeta Terra fica para quem? Aquelas pessoas que querem ficar. Aquelas pessoas que querem viver no planeta Terra. Mas qual é a condição que essas pessoas vão viver, né, Edinaldo? Aí que está o grande colapso. Como continuará vivendo no planeta Terra? Como quem desejar continuar vivendo no planeta Terra, como será a sua vida? Como será a sua vida para quem viver até 2050, por exemplo, no planeta Terra? Tá bom? Então, essas são coisas de entendimento, discernimento, visão espiritual, para que a gente, como igreja de Cristo, possa cada vez mais nos prepararmos no nosso dia a dia, na nossa vida, se aproximando mais da presença do nosso Altíssimo, dobrando nosso joelho, orando, agradecendo, irmãos, aquilo que ainda está vindo nas nossas mãos, agradecendo aquilo que nós estamos ainda recebendo, agradecendo aquilo que nós estamos recebendo ainda, né? Porque quantas pessoas querem viver no mundo? Quantas pessoas querem projetar os seus sonhos para o mundo? É muitas e muitas pessoas. Quantas e quantas pessoas que não reconhecem que são pecadores? Não reconhecem, não aceitam Cristo como seu único Salvador. Não quer se preocupar com a sua vida espiritual, só quer preocupar com a coisa física. Ele quer preocupar só com o físico, mas esquece a espiritualidade, que ela é uma coisa essencial para que eu possa me apresentar na presença do meu Altíssimo como um desejo de receber um novo céu e uma nova terra. Esperar o momento exato quando o Altíssimo nos dará a oportunidade de receber um novo céu e uma nova terra. Né? Então nós vemos aí que ele diz: secarei os rios. Secarei os rios. E hoje, atualmente, o que está se alarmando uma catástrofe que realmente está começando a acontecer nos tempos atuais de hoje atualmente, é esse derretimento dos gelos do Polo Norte e Polo Sul, que são ali o quê? Um reservatório da água doce. Então, para bom entendedor, que tem boa visão pela frente, futura, né, de 10, 20, 30, até 2050, ele vai entender realmente porque quais são as causas que futuramente a humanidade vai ter que passar para o futuro até 2050, tá bom? Esse é sobre a água. Dia 22, a gente vai voltar com o programa Guarda Teu Coração, de novo. Nós vamos falar sobre o alimento, tá bom? Nós vamos falar sobre o alimento, também é fundamental para a vida do ser humano. Vamos falar sobre o alimento na próxima programação, dia 22. Dia 22 de novembro, eu volto com a programação Guarda Teu Coração aqui de novo, né? E trazer um estudo sobre o alimento. Vamos ver como que está a situação do alimento, que vai ser o próximo estudo que nós vamos fazer dia 22, tá bom? Que também faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida. São coisas que a água, o alimento, são coisas que suprem as nossas necessidades. E irmãos, a gente, irmão, irmã, internauta, telespectador, ouvinte da Rádio NC, você aí do Facebook, ore, continue sempre orando. Continue orando. A oportunidade que o Altíssimo vai nos dando no nosso dia a dia, nossa vida. Sempre, não esqueça, sempre ore e agradeça as oportunidades que nós estamos tendo no nosso dia a dia atual. Porque muitas mudanças poderão acontecer pela frente. Virão acontecer pela frente, tá bom? Virão acontecer pela frente, com certeza.
eu quero terminar essa programação, desejar aqui um bom dia, ainda é bom dia, né, Dinaldo? É bom dia ainda, né? É, bom dia. Deixa eu ver que hora que é aqui. Né? Hoje eu vou terminar um pouquinho mais cedo, né? Então eu quero desejar a todos vocês um bom dia ainda de paz, do nosso Altíssimo, do nosso Cristo, para vocês que nos acompanhou. Espero que vocês entendam a nossa visão espiritual, tá bom? Nossa visão espiritual é para que nós que somos Igreja de Cristo possamos nos prepararmos no nosso dia a dia, nossa vida. Não esquecemos sempre de agradecer a oportunidade que o Altíssimo vai nos dando no dia a dia da nossa vida, tá bom? Isso é muito importante para os nossos dias, tá bom? Quero agradecer a todos do Facebook, quero agradecer primeiro a todos da Rádio GNC, um bom dia ainda de paz, maravilhosamente para todos da rádio que nos acompanhou. Quero agradecer a todos do Facebook, um bom dia também de paz, maravilhosamente, a todos que estão aí no Facebook e a todos que nos acompanharão no Facebook, tá bom? E que também peço que, se você, meu irmão, minha irmã do Facebook, que estiver no Facebook, tá bom? Estiver nos acompanhando pelo Facebook, se você quiser compartilhar os nossos vídeos, você tem aí a liberdade para poder compartilhar os nossos vídeos, tá bom? Que agora nós estamos aí iniciando esses estudos e trazendo algumas referências bíblicas sobre esse estudo, tá bom? Nós estamos trazendo um estudo o que poderá acontecer até 2050 e trazendo também referências bíblicas, tá bom? Sobre essa questão da água, que foi o estudo que nós fizemos aí com vocês, tá bom? Espero que vocês tenham uma visão espiritual muito mais avançada, muito mais para frente do que a gente possa passar para vocês, tá bom? Boa tarde, então, bom dia para todos vocês, agradeço e vou me despedindo aqui de todos vocês. Bom dia, Edinaldo. Bom dia, Lucide, até o dia 22. Até o dia 22, com a graça e bênção do nosso Altíssimo. A Rádio GNC acabou de apresentar o programa Guarda no Teu Coração, com o evangelista Erocides Pereira.